No dia 7 de novembro de 2024, foi apresentado aos líderes das comunidades envolvidas o andamento das escavações arqueológicas que decorrem no Santo Sepulcro há 2 anos. No dia 9 de novembro, no Monte Nebo, foram inaugurados os novos mosaicos na capela dedicada ao profeta Elias. Em Tabga, próximo ao Lago da Galileia, a festa da multiplicação dos pães e dos peixes. A celebração foi presidida pelo abade da Dormição de Jerusalém, Sua Excelência Nicodemos Schnabel. A câmera do Christian Media Center registrou imagens raras do interior da prisão, onde São Paulo esteve preso em Cesareia. Um olhar único sobre o embaixador de Cristo acorrentado. No dia 7 de novembro de 2024, a professora Francisca Romana Stassola apresentou aos líderes das comunidades interessadas o andamento das escavações arqueológicas que decorrem no Santo Sepulcro há 2 anos. É um projeto de estudo ambicioso e absolutamente novo, mas é também um projeto de restauro e adaptação às novas exigências de segurança que passa, entre outras coisas, pela salvaguarda dos espaços deste extraordinário local e deverá estar concluído dentro de poucos meses. Now we are in the final stage of excavation. Estamos agora na fase final das escavações. Podemos esperar que, depois dessa reunião de hoje com os líderes das 3 comunidades, avancemos com a infraestrutura e a modernização, respeitando os prazos. No final da obra, como disse no ano passado, as pessoas verão um novo revestimento. E é isso que todos esperam, de boa qualidade e com um aspecto agradável. Começaremos a instalar os ladrilhos no próximo mês. E acho que terminaremos dentro de 6 meses, a partir da data de início dessa última fase. Dal tempo dei crociati ad oggi è in assoluto il più importante lavoro di restauro che sia stato fatto. Desde a época dos cruzados até hoje, é sem dúvida o trabalho mais importante de restauração que já foi feito e, de longe, o primeiro estudo completo também do ponto de vista arqueológico. Em outros aspectos, é também, eu diria, a experiência mais importante de cooperação que houve entre as 3 principais comunidades: a comunidade greco-ortodoxa, a comunidade apostólica armênia e a comunidade latina, representada pelos frades da Custódia da Terra Santa. Portanto, existe um valor material indubitável e existe um valor espiritual, até eclesial, ecumênico. Eclesiale, ecumenico. The fact that now the restoration works is being carried out in the Holy Sepulchre. O fato de estarem agora em curso trabalhos de restauração na Igreja do Santo Sepulcro demonstra que existe uma cooperação e unidade sem precedentes entre as 3 comunidades cristãs, nomeadamente o Patriarcado Armênio, Patriarcado Grego e a Custódia da Terra Santa. Sem esta cooperação e unidade, o projeto de restauração da Igreja do Santo Sepulcro nunca poderia ter sido realizado. Carried out. Esta é a primeira igreja do mundo. É o túmulo de Cristo e o lugar onde Cristo, no Gólgota, foi crucificado. Foi construída para nós. Seria uma pena não renová-la e organizar todo o Santo Sepulcro para torná-lo bonito e agradável para todos os peregrinos que vêm visitar os lugares santos. O Santo Sepulcro é absolutamente o lugar mais importante para todos os cristãos, porque o Santo Sepulcro é o lugar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o fundamento da nossa fé e é também o fundamento da nossa esperança. A obra estará concluída em 6 meses e essa experiência terá sido incrível não só para as igrejas, mas também para os jovens arqueólogos que fizeram parte da equipe liderada pela professora Stassola. Esta é também uma grande oportunidade para mim a nível profissional. É o máximo que algum dia eu poderia aspirar, porque sou arqueóloga cristã. Portanto, é como se tivesse sido um sonho que se tornou realidade ao longo dos anos. Pessoalmente, fazer parte desse projeto é algo muito importante.
Mosaicos ricos em simbolismo e que nos levam a contemplar e refletir são visíveis no Monte Nebo, na Jordânia, nas duas capelas adjacentes ao santuário franciscano dedicado aos profetas Moisés e Elias. Há alguns meses, quando estivemos no Monte Nebo para a festa do profeta Moisés, tivemos a oportunidade de conhecer o artista envolvido na finalização de uma obra iniciada pelo arquiteto Osama Hamdan e pelo padre Michele Pitirillo. Questi mosaici sono stati commissionati a me dall'architetto Osama. Esses mosaicos foram me encomendados pelo arquiteto Osama e pelos frades franciscanos do Monte Nebo, porque já me conheciam há muitos anos. Desde 1990 trabalho neles. Fui chamado aqui pelo padre Michele Pitirillo e com ele comecei quando ele abriu a escola de mosaicos em Madaba para ensinar e formar crianças locais para que um dia pudessem trabalhar de forma independente, porque esta terra é rica em mosaicos. E restaurare che hanno tanti mosaici qui. No dia 9 de novembro, o Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, presidiu a Santa Missa e abençoou os novos mosaicos dedicados ao profeta Elias. Figura central nas 3 religiões abrâmicas, Elias adquire um significado ainda mais profundo à luz do conflito que aflige a região há um ano. Como sublinhou o custódio na sua homilia, Elias representa um símbolo de fé inabalável e de defesa da justiça, oferecendo um exemplo para todos aqueles que procuram a verdade e a paz. Creio que a mensagem de Elias é muito importante. Como vemos no Antigo Testamento, ele é um profeta de reconciliação que reconcilia diferentes gerações. E esperamos que também ajude a reconciliar pessoas e religiões diferentes. He helps also to reconcile different people and different religions. Concelebraram Frei Ibrahim Faltas, vigário custodial, Frei Bernardi Tilagajara, guardião do convento, e Frei Cláudio Bottini, do Studium Bíblico Franciscano. È stata anzitutto una sorpresa perché io sono qui di passaggio. Foi, antes de tudo, uma surpresa e um presente que me foi dado pelos meus superiores, o de estar aqui nesse dia extraordinário. O Monte Nebo, para mim, é repleto de recordações, porque aqui passei muitos anos com o padre Pitirillo, de 1975 a 77, e ininterruptamente até a sua morte. Então tenho muitas lembranças e emoções. Da sua morte. Quindi sono pieno anche di ricordi e di emozioni. Também estiveram presentes diversas autoridades eclesiásticas e diplomáticas de muitos países, testemunhando a importância do Monte Nebo na construção do diálogo e da unidade. Venho aqui expressar a minha gratidão aos franciscanos pelo grande trabalho que realizam aqui no Monte Nebo, não só aqui, mas em toda a Terra Santa, na preservação dos locais cristãos e na promoção do turismo cristão aqui na Jordânia. Estamos habituados a viver como uma única família que trabalha pela paz, como irmãos e contra a violência. Esse Monte Santo reflete a custódia da Terra Santa. Esperamos que seja cada vez mais visitado e reconhecido em todo o mundo. Foi realmente um dia lindo, também graças à presença de todos esses embaixadores e parlamentares do governo jordaniano, bem como de muitas pessoas que vieram conhecer este lugar, mas também para apreciar o trabalho dos franciscanos e o que a custódia da Terra Santa faz no Monte Nebo. O lavoro que está fazendo a custódia da Terra Santa ao Monte Nebo. À noite, Lina Nabi, ministra do Turismo e Antiguidades da Jordânia, participou do jantar, durante o qual recebeu das mãos de Frei Francesco Patton e Ahmad Shahin, frade da região, um presente. O gesto representou um símbolo de amizade e colaboração entre os franciscanos presentes no Monte Nebo e as autoridades jordanianas. Neste momento, devemos pensar nas muitas coisas que nos unem como humanidade, como seres humanos. Também na mensagem dos franciscanos pela preservação do patrimônio cultural da região, que é uma mensagem de paz e de diálogo.
Os novos mosaicos do Monte Nebro são uma obra de grande valor artístico e espiritual e retratam 4 episódios chaves da vida de Elias. Um convite aos peregrinos de todas as regiões para que venham encontrar a paz e admirar como Moisés, do alto do monte, a beleza da Terra Santa. Hidden, everything is open. Os peregrinos podem vir visitar e fotografar essas maravilhas. As portas estão abertas para que todos possam desfrutar deste lugar. Ainda hoje, esse é um lugar onde a beleza e a espiritualidade podem ser admiradas. The 16th mention. A Igreja Beneditina de Tabga recebeu uma multidão de peregrinos no sábado 9 de novembro. Apesar das dificuldades da guerra e da incerteza do futuro, os cristãos da Galileia são o sinal de uma presença profética que resiste à prova, manifestando o sentido último daquele valor que São Bento fez pilar da sua regra: estabilidade. Assim como os monges prometem nunca abandonar o lugar onde o Senhor os chamou a viver, sinal do seu enraizamento em Cristo e na Igreja, também os cristãos da Terra Santa são fiéis à sua vocação de membros vivos do corpo místico, num contexto difícil, aquele em que nasceram, mas que é o mesmo em que também Jesus nasceu e viveu. A terra onde o Verbo da vida se fez carne e se ofereceu como pão partido no altar do mundo. Per me questo è un posto speciale perché siamo cresciuti qui, poi... Para mim, esse é um lugar muito especial porque crescemos aqui. Meu primogênito foi batizado nesta igreja. Tudo aqui é especial, principalmente nesses dias tão difíceis com tudo o que está acontecendo. É muito importante fazer com que as pessoas entendam que estamos aqui, enraizados nesta terra e não fugimos. Nossa presença é muito importante. È molto importante la nostra presenza qui. My name is Shadi Doueri from Nazareth. My father... Meu nome é Shadi Doueri, sou de Nazaré. O do meu pai é Khalil. Ele ajudou a construir esta igreja 45 anos atrás, em 1979. Desde então até hoje, todos os anos participamos desta celebração. E diz a tradição que, assim como meu pai nos trouxe aqui, trazemos agora os nossos filhos. É uma alegria estar aqui. Amamos esse lugar. A atmosfera é linda. Fomos batizados nesta igreja e batizamos nossos filhos aqui. We also were baptized in this church. And we also baptized our children in this church. It's a very challenging period for us. É realmente um desafio estar aqui neste momento, mas penso que a única necessidade real que temos é a fé em Deus. É por isso que estamos felizes por poder celebrar esta missa. Viemos aqui todos os anos e estaremos no próximo ano também. We will come next year. Especialmente aos cristãos, gostaria de dizer com grande clareza e também com um pouco de tristeza que tenho essa impressão. O mundo judaico demonstra profunda solidariedade com os irmãos e irmãs judeus que vivem aqui. O mundo muçulmano está fortemente solidário com os irmãos e irmãs muçulmanos desta terra. Para ser honesto, do meu ponto de vista, o mundo cristão, que é o maior e mais extenso desses mundos, poderia fazer um pouco mais. Gostaria que houvesse mais sentido de solidariedade e mais coragem, também para vir aqui em peregrinação. Eu tenho que dizer, venham, por favor. A peregrinação pode ser feita, as circunstâncias podem ser incômodas, mas os voos estão aí e é possível vir aqui. Este lugar é como se fosse minha casa. Construí esta igreja em 1979. Levei 3 anos. Desde então, sempre venho aqui, há 43, 44 anos. A multiplicação dos pães e dos peixes fala de um Deus que recolhe a pobreza do homem e a transforma num princípio inesgotável de partilha. Jesus revoluciona a lógica da dominação e da opressão, escuta a fome de vida que devora os povos e responde oferecendo-se totalmente na Eucaristia, que é o sinal mais elevado e completo do amor. Hoje, os cristãos da Terra Santa precisam do amor e da solidariedade dos seus irmãos em Cristo. Precisam que os cristãos não tenham medo de vir aos lugares santos. I think in these days we feel very weak. We feel
Talvez nos sintamos fracos hoje em dia, sem ninguém para nos ajudar, mas vejamos a situação que o Evangelho nos descreve. 5.000 pessoas famintas, sem recursos. E Jesus encontra a solução numa criança que só tem 5 pães e 2 peixes. Diante disso, ele diz: venha, vamos compartilhar. Isso para mim é o sinal do amor. Esta criança não tem poder, exceto o do amor. Muitas vezes, estes próprios pensamentos políticos, essas pessoas poderosas do mundo com as suas armas, nem sequer veem o verdadeiro poder, o de Deus e do seu amor, em que confiamos. O poder de dar e perdoar. Tenho certeza, é minha certeza e minha esperança. Jesus está conosco, agora, atento à nossa fome e à nossa sede de paz. A Autoridade de Parques e Natureza de Israel permitiu-nos ser os primeiros a registrar o interior da prisão recentemente descoberta em Cesareia, onde o apóstolo Paulo esteve preso. St. Paul was a time in Jerusalem. Naqueles dias, São Paulo, ao regressar das suas viagens apostólicas a Jerusalém, foi acusado de ter profanado o templo e de causar tumultos ao violar as leis da Torá. He was accused to be against the temple, against the law. Ao nosso redor pode-se ver o Palácio de Herodes, em cujo pátio foi construído um reservatório de água. Após a morte de Herodes, este lugar tornou-se a sede do governo. O governador romano decidiu desativar a cisterna, uma vez que a água era agora fornecida pelos aquedutos, e por isso transformou-a numa prisão. Esta prisão era maior do que se vê hoje, incluía uma sala adicional do mesmo tamanho. Dezenas de pessoas poderiam ter sido encarceradas nesse espaço. Dentro da prisão foi encontrada uma inscrição em argila de um prisioneiro de uma época posterior, onde se lia: Senhor Jesus, ajuda Procópia. Paulo passou cerca de 2 anos nesta prisão. While he was in prison, the governor did some. O governador organizou diversas reuniões nas quais São Paulo se encontrava com os promotores do Ministério Público, mas nenhuma decisão era tomada. Assim, São Paulo decidiu apelar para César, visto que tinha o direito de fazê-lo como cidadão romano. Because he had this right to appeal to the emperor. And he was a Roman citizen. Estamos no tribunal localizado acima da prisão. Este lugar é mencionado no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Durante o julgamento, Paulo declarou: devo ser julgado perante o tribunal de César. São Paulo não escreveu cartas na prisão de Cesareia, mas o fez na prisão de Roma, pois a providência divina queria que ele difundisse o cristianismo também no mundo ocidental. Como lemos em Atos dos Apóstolos 23:11, na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: tem coragem, porque assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, você também deve dar testemunho de mim em Roma. St. Paul, in fact, he was put in prison in different places because São Paulo esteve preso em vários lugares, pois a sua pregação do Evangelho era por vezes considerada uma ameaça à tranquilidade da população. Ele foi preso em Filipos, Cesareia e Roma. Town. So he was in prison in Philippi also. He was in prison in Caesarea. He was in prison in Rome. Aos Efésios diz São Paulo: orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual, em minhas algemas, sou embaixador. Que eu o proclame com toda ousadia, como é de meu dever. So as St. Paul, assim como a fé de São Paulo em Cristo era forte, também nós, cristãos, devemos ter fé nele e perseverar na nossa confiança, mesmo nos momentos de sofrimento. Persevere in this kind of faith.
Devemos pensar na extraordinária difusão que esse homem realizou. Observe como, nos países mais poderosos do mundo, hoje, onde se encontra o material genético, o DNA do Antigo Testamento e do cristianismo, ainda que não sejam países religiosos, a moralidade e os valores de todos é extraída desses escritos sagrados. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.